Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui nesse ambiente virtual feito para você. Continuamos falando aí sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. E nesse processo agora a gente vai falar sobre o período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, que é um momento onde alguns ideais vão começar a emergir. Nós vamos ter aí um mundo quase que devastado pela Primeira Guerra Mundial, bombardeios, isso você já viu na videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial. E agora, nesse momento, o terreno está fértil para o crescimento e o desenvolvimento de alguns ideais políticos, alguns ideais sociais, alguns ideais que vão tomar de conta aí de muita gente, ok? A gente vai falar sobre isso agora, tá? Então, o mundo pós-18 é um mundo que vai estar meio que dilacerado. A geografia mundial ela vai estar meio embaralhada, meio bagunçada. Os grandes impérios, eles acabaram sumindo, tá? Então, o grande império alemão, ele foi desmembrado, o grande império austro-húngaro foi desmembrado, o grande império turco foi desmembrado. E, diante desse desmembramento, uma série de países alcançaram a sua independência, conseguiram aí fazer valer a sua nacionalidade, eles começaram a disputar espaços e aí essa questão, esse momento se torna bastante tenso, especificamente logo após a Primeira Guerra Mundial. Você vai ter, por exemplo, uma Rússia que já tinha acabado de passar por um processo revolucionário. Em 17 acontece aí, explode aí a Revolução Russa e a Rússia vai estar de fato com o ideal de organização do seu espaço e vai estar aí em atrito, por exemplo, com a Polônia. Então esse atrito com a Polônia vai ser um atrito que vai gerar uma série de questões até eles assinarem um tratado onde as fronteiras vão ser respeitadas, ok? Mas nesse momento, por exemplo, a Rússia vai estar disputando espaço com a Polônia, gregos e turcos vão estar disputando espaço ali naquilo que já não existe mais, que é o grande Império Turco Otomano. Então muitas questões geográficas ainda vão estar em aberto, especificamente no leste europeu. O Ocidente europeu ele não vai estar assim com tantos problemas territoriais, porque as fronteiras elas já são mais bem definidas, os países já são mais bem definidos. Já no leste europeu a questão vai estar bem complicada, então são muitas questões ali de disputas territoriais, geográficas. A economia vai ser um outro ponto que vai ser fundamental. Boa parte dos grandes países que entraram na Primeira Guerra Mundial saíram fragilizadíssimos do ponto de vista econômico, à exceção dos norte-americanos. Os norte-americanos, inclusive, que saíram do Tratado de Versalhes, eles resolveram não assinar o tratado, não aderir ao tratado e sequer participar da Sociedade das Nações. Então, é um país que vai voltar a fazer a sua prática isolacionista, inclusive vai barrar a entrada de estrangeiros. É um país que vai, durante um tempo, limitar o seu investimento estrangeiro, questão de enviar grandes somas de dinheiro para outros países. Vai ser congelada nesse momento e o isolacionismo vai voltar a ser praticado. Especificamente porque a maioria no Senado, os congressistas, eles vão votar para a retirada dos norte-americanos de quaisquer assuntos europeus que vierem a pipocar. Então a economia vai estar aí em frangalhos. A França, que está em frangalhos, vai querer que a Alemanha ela pague todos os tributos que o Tratado de Versalhes manda. Já a Inglaterra, vendo um perigo de a Alemanha não estar aí em grande estilo, em uma grande forma econômica, isso poderia abalar sua própria economia. Então, a Grã-Bretanha vai começar a tomar uma outra postura em relação à Alemanha. Ela vai começar tanto a amaciar os termos do Tratado de Versalhes, que foram pesadíssimos para a Alemanha, quanto inclusive fazer um investimento na indústria alemã. Existia um local chamado o Vale do Ruhr, na Alemanha, que era um local de grande desenvolvimento industrial. E a Grã-Bretanha tinha interesse que a Alemanha desenvolvesse esse grande vale. Porém, por exemplo, a França tanto queria que a Alemanha pagasse os pesados tributos que resolveu ocupar esse distrito industrial alemão que era Ruhr e acabou invadindo e tomando para si. Então a Alemanha já estava fragilizada e fragilizou ainda mais com essa atitude francesa. E é nesse contexto que vão surgir determinados ideais políticos fundamentais para a gente compreender o século XX, especificamente o porquê nós chegamos até a Segunda Guerra Mundial. Existe um historiador chamado René Rémond que diz que até num primeiro momento
houve um problema econômico, um problema geográfico. Só que a partir de 1925 até 1929, o mundo meio que entra numa estabilidade, que não é a estabilidade ideal, mas é uma estabilidade que fornece a eles uma, entre aspas, paz. Só que essa paz ela é quebrada, porque existem algumas ideias que vão se tornar tão importantes e tão fundamentais que vão arregimentar muita gente. Quais ideias são esses? Existem 3 ideais políticos principais, segundo um outro historiador chamado Eric Hobsbawm, Deus o tenha, porque ele já se foi há pouco tempo. Um primeiro ideal era baseado num ideal do século XIX, que era o liberalismo, só que era um liberalismo com viés social. Algumas repúblicas democráticas passaram a praticar uma espécie de governo voltado para as massas. Claro que não era um socialismo, era um liberalismo com viés social, com uma ideia de transformação social do ponto de vista de que o empregado poderia ter um desenvolvimento melhor para fortalecer e para movimentar ainda mais a economia. É um viés liberal, só que é um viés liberal uma observação liberal com viés social. O segundo ideal foi fomentado especificamente na Rússia pós-revolução de 17 e cristalizado aí num órgão que ficou para a posteridade conhecido como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que vai praticar um ideal político chamado de socialismo. O ideal de socialismo ele vai ser praticado pela União Soviética e as pessoas elas vão ter uma igualdade ainda maior com a espécie de socialização, por exemplo, dos lucros, do trabalho, enfim, das funções. E esse tipo de coisa vai ser praticado pela União Soviética pelo menos nos primeiros anos. Mas atrelado a um viés, inclusive, bastante voltado para o capitalismo, porque a União Soviética, em um primeiro momento, o ideal é o seguinte: bom, para atingirmos um ideal de economia socialista, nós precisamos chegar num nível de desenvolvimento capitalista muito alto, que a Rússia não tinha. Então eles vão investir na indústria local muito pesadamente. É um momento, inclusive, de expansão econômica e expansão industrial russa, esse período que é anterior à Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ter um terceiro ideal, que é o fascismo. Por que eu estou falando fascismo e não nazismo especificamente? O nazismo é uma cria do fascismo. Antes do nazismo, que está ligado especificamente à ideologia alemã, fascista alemã, que teve como base o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista. E a gente vai ter, antes disso, o fascismo, o ideal fascista, que vai ter aí um fermento forte ali na Itália, especificamente com um grupo de pessoas ligadas a um cara chamado Benito Mussolini. Então, antes de Hitler vem o Benito Mussolini. Algumas pessoas não sabem disso, mas antes de Hitler vem Mussolini. E esses ideais fascistas eles vão estar ligados a algumas características básicas, tá? É um ideal que vai aí ser fomentado na década de 20, vai se solidificar na década de 30, e ele vai, primeiramente, observar a questão do nacionalismo. Ou seja, o nacionalismo ele já era fomentado nessas nações e foi inclusive um dos motivos para a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial ele retorna com mais força, com mais intensidade. É a ideia da defesa da pátria a todo custo e fazer com que essa pátria ela se torne cada vez mais forte. Então, olhar para a sua nação é olhar para um Estado forte. E aí a gente já puxa para uma segunda questão, que é a ideia do Estado totalitário. O Estado manda em tudo, o Estado controla tudo. Não existem minorias, não existem pequenos grupos. O que existe é o Estado e todas as pessoas elas são submetidas ao Estado. Então a gente cria um Estado totalitário, que é um Estado forte, centralizado, um Estado que atinge a todos, não é atingido, ele atinge a todos. E isso puxa a questão da repressão às minorias. Por exemplo, os sindicatos eles vão ser perseguidos, pequenas agremiações vão ser perseguidas, as minorias elas vão ter que ser submetidas a esse Estado forte e controlador. Outra característica vai ser o militarismo. Pesadamente os estados fascistas eles serão estados que investirão muito, mas muito na questão militarista. Então, desde a educação das crianças, da mais tenra idade, até a formação esportiva atlética das pessoas nesses países, vai estar voltado para a questão da preparação dessas pessoas para o militarismo, para uma guerra, enfim. Vai ser o ideal militar levado ao extremo. E aí, na Alemanha, um filhote do fascismo ele vai ser criado, ele vai nascer e vai ser criadinho lá, que é o nazismo.
O nazismo ele vai ser, inclusive a gente tem que deixar eles em separado, porque ele inclusive vai inserir novos ideais ao fascismo, que até então não eram praticados. Por exemplo, é o nazismo que introduz o ideal de supremacia racial. O fascismo não tinha isso em sua raiz ideológica. O nazismo insere. É a ideologia, por exemplo, que o Hitler vai inserir no partido nazista, que vai fazer com que agora se pense numa supremacia racial. Por quê? Porque todos eles, os alemães, são membros, os povos germânicos no caso, são membros de uma raça superior, que é a raça ariana. Então nós vamos ter a prática do arianismo, que é uma prática com viés, entre aspas, né? Biológico, até uma questão quase que religiosa. Então os arianos eles são superiores em todos os aspectos. E isso vai fomentar uma coisa que era pesada na Alemanha, que era o antissemitismo. O fascismo italiano não perseguia judeus, porém, com o crescimento do nazismo ao longo da Segunda Guerra Mundial e com as alianças que foram estabelecidas entre a Itália e a Alemanha, o antissemitismo passa também a ser praticado na Itália. Mas esse ideal é um ideal que vem do nazismo. O nazismo insere aí, ele engloba o fascismo nesse aspecto. E especificamente uma coisa que vai gerar uma polêmica desgraçada, não sei se vocês aí no Instagram vão concordar, vão discordar, enfim. Isso vai gerar uma polêmica desgraçada porque ultimamente muitas pessoas estão dizendo o nazismo era de esquerda, o nazismo era de direita. Enfim, gente, é o seguinte. Sim, o nazismo ele recusava a questão do capitalismo. A ideia de economia era uma ideia de economia extremamente fincada ao Estado. O Estado é quem manda em tudo, o Estado é quem investe, o Estado é quem faz tudo. Porém, sim, o nazismo era o ideal, tanto o fascismo quanto o nazismo são ideais de direita, tá? Agora uma direita bastante conservadora, uma direita bastante avessa ao capitalismo e uma direita onde o Estado manda em tudo, tá? É uma direita, inclusive, que vai praticar a repressão às minorias, é uma direita que vai, de fato, criar esse fomento a um ideal superior, de raça superior. Inclusive é uma direita extremamente conservadora, então você vai ter um governo de viés totalitário, fascista, de direita, ok? Então, as pessoas que estão dizendo aqui, o nazismo era de esquerda, enfim, inclusive o nazismo combatia o socialismo na mesma época, tá? Então, os nazistas, inclusive, queriam invadir a Rússia, e você vai poder observar na história que uma das batalhas mais longas travadas na Segunda Guerra Mundial foram travadas entre alemães nazistas e os russos socialistas, tá? Então existia um embate muito forte. Então esqueça essa ideia de que o nazismo é de direita, de esquerda, esquece isso, tá? O nazismo é sim de direita, é um ideal de direita, um ideal conservador, um ideal que está avesso ao capitalismo, mas que não ignora, por exemplo, a questão de lucro e investimento. E aí, no caso, quem é o lucrador, quem é o cara que sai lucrando, quem é que investe, no caso, o Estado. Então o Estado é quem vai mandar em tudo, então o Estado vai ser o cara que vai investir, o Estado é quem vai colher os frutos desse investimento. Então, inclusive, os frutos desse processo de desenvolvimento econômico baseado nessa ideia são absurdos, porque a Alemanha ela acaba saindo de uma lama total de dívidas a uma das economias mais fortes do mundo todo. Inclusive, o próprio Hitler passou a ser modelo para países de direita com economia capitalista. Você vai ter, por exemplo, uma Grã-Bretanha, onde o próprio Winston Churchill disse que o Hitler era um cara a ser seguido, era um exemplo a ser seguido. O Hitler vai ser capa da revista Time, uma revista norte-americana, uma revista britânica famosíssima. Então, assim, esses ideais eles convergem, tá? Então, muita gente, à mesma época, meio que se sentiu seduzido pelos ideais fascistas. E, especificamente, nazistas. E no Brasil a gente tem um pouco de respingo disso. Nós tivemos um movimento de cunho fascista de extrema direita que foi o integralismo. Então, inclusive é um assunto que a gente vai retornar lá na frente no módulo de História do Brasil, quando a gente estiver falando ali sobre o processo da Era Vargas. O integralismo ele nasce durante a Era Vargas, que era, durante o Estado Novo, um regime fascista em terras brasileiras, né, de direita. Okay? Com viés populista, obviamente, a ideia de mobilização das massas, mas é uma ideia de mobilização das massas voltado para a direita e não para a esquerda. Okay?
Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido aqui todo esse processo. Nós temos um módulo aí disponível em nosso ambiente virtual. Você abre ele, dá uma lida, dá uma estudada, faz as atividades disponíveis, inclusive, no mesmo módulo. E qualquer coisa, fala com a gente no chat do ambiente virtual. É isso, um abraço e até a próxima.